Quem acompanha o mercado motociclístico brasileiro há mais de 10 anos sabe que 2 milhões de emplacamentos num único ano não é estatística, é um sinal. Um sinal de que este é um mercado maduro, em expansão e cada vez mais disputado por gente que entende exatamente o que está em jogo. Em 2026, esse sinal foi respondido, e a resposta veio da Ásia, com tecnologia de ponta, estratégia de precificação agressiva e uma seriedade operacional que mudou definitivamente as regras do jogo. Vamos começar pelos números, porque aqui os números contam uma história muito clara. O Brasil fechou 2025 com mais de 2 milhões de motocicletas emplacadas. Isso nos coloca como o segundo maior mercado do mundo, atrás apenas da Índia, à frente da Indonésia. Para ter dimensão, estamos falando de um mercado que movimenta aproximadamente 35 bilhões de reais por ano, considerando venda, peças, acessórios e serviços. Durante décadas, esse mercado foi controlado por um punhado de fabricantes japoneses, com a Honda sustentando entre 65% e 70% de participação de mercado, hegemonicamente concentrada nos segmentos de entrada e uso urbano. A CG 160, a Pop 110, a Bis, motos que constroem o volume, motos que pagam as contas. Infográfico: participação de mercado por marca, 2024. Mas o segmento intermediário, motos entre 300 e 700 cilindradas, preço entre 30 mil e 60 mil reais, ficou estagnado por tempo demais. Pouca oferta, pouca renovação, poucos concorrentes. E mercados estagnados são exatamente o tipo de lacuna que atrai disruptores. Quem viveu o início dos anos 2000 no setor lembra bem o que aconteceu. Uma enxurrada de modelos chineses com motores clonados de japonesas dos anos 80, acabamento de baixíssima qualidade, rede de assistência inexistente. O consumidor brasileiro se queimou e levou mais de uma década para voltar a considerar qualquer alternativa ao duopólio japonês. Mas enquanto isso acontecia aqui, a indústria motociclística chinesa passava por uma revolução silenciosa e absolutamente consistente. O grupo Longxin, fabricante da Voge, é fornecedor homologado de motores bicilíndricos para a BMW Motorrad desde 2013. A CFM Motor opera com certificação Euro 5, vende em mais de 60 países e tem parceria técnica com a KTM para desenvolvimento de plataformas. A QJ Motor, subsidiária da Qianqiang, que por sua vez é parte do grupo Geely, investiu pesado em engenharia própria ao longo de toda a última década. Esses não são mais fabricantes de cópia, são fabricantes com propriedade intelectual própria, com parceiros europeus de referência e com capacidade de entregar motores que atendem às normas mais exigentes do mundo. Isso muda a conversa completamente. Agora vamos ao que chegou concretamente, porque aqui os detalhes técnicos importam muito. CF Moto. A marca chegou ao Brasil com quadriciclos e UTVs há anos, mas 2026 marca a entrada oficial no segmento de motocicletas de estrada e aventura. 4 modelos confirmados para o primeiro trimestre. A Ibex 450 e a Ibex 700, Trails Adventure com motor bicilíndrico paralelo, de 450 cc e 700 cc respectivamente, refrigerados a líquido com injeção eletrônica, ABS de duplo canal e painel TFT colorido com conectividade Bluetooth. A Ibex 450 entrega 44 cavalos e 43 Nm de torque, números competitivos para o segmento. A Ibex 700 sobe para 67 cavalos e 58 Nm. As CLC 450 e CLC 450 Bobber completam o portfólio. Estradeiras com DNA Custom, mesmo motor bicilíndrico paralelo, voltadas para um segmento que no Brasil tem demanda crescente e oferta historicamente escassa. Volt. Aqui é onde a coisa fica mais interessante do ponto de vista técnico. A DS900X chega com um motor bicilíndrico paralelo de 895 cc, refrigerado a líquido, 95 cavalos, território que até aqui era dominado exclusivamente por europeias e japonesas, com preços bem acima.
O pacote eletrônico inclui controle de tração, modos de condução, suspensão semiativa e painel TFT de 7 polegadas. O SR4 Max, um maxi scooter, entra com câmera frontal HD, para-brisa elétrico regulável e assentos aquecidos. Em termos de equipamento de série, é um produto que rivaliza diretamente com concorrentes europeus que custam 40% a mais. E o detalhe fundamental, a Vold confirmou montagem em Manaus, em parceria com a Dafra. Isso não é operação de importação, é comprometimento de longo prazo com o mercado brasileiro. A Shinrei, que o brasileiro conhecia como fabricante de motos de entrada, começou a importar modelos QJ Motor para cobrir a faixa de 300 a 500 cc's. Naked, Trail, Custom, segmentos onde sua presença anterior era praticamente nula. É uma mudança de identidade de marca com implicações sérias para quem disputa esse espaço. Vou ser direto aqui, porque é onde o argumento se consolida ou se desmonta. A CF Moto Ibex 450, motor bicilíndrico, 44 cavalos, suspensão invertida ajustável, ABS duplo canal, TFT com Bluetooth, está estimada entre R$ 39 e R$ 41 mil no mercado brasileiro. Seu concorrente japonês mais próximo em especificação custa entre R$ 48 e R$ 54 mil, dependendo da versão. A diferença é entre R$ 7 e R$ 13 mil a favor da asiática. A Vold DS900X, com 95 cavalos, eletrônica de bordo completa e suspensão semi-ativa, deve chegar entre R$ 55 e R$ 62 mil. Concorrentes europeus com pacote similar partem de R$ 75 mil. Mas atenção, e isso é fundamental para qualquer análise séria. Preço de lançamento não é o único critério. O custo total de propriedade inclui manutenção, disponibilidade de peças, cobertura da rede de assistência e valor de revenda. São exatamente nesses pontos que as marcas asiáticas desta geração estão sendo testadas e onde ainda tem muito a provar no mercado brasileiro. Mas a proposta inicial é sólida e o consumidor informado sabe disso. Do ponto de vista de engenharia aplicada ao produto, o que chegou em 2026 redefine o que se espera como padrão na faixa de preço intermediária. Quick Shifter bidirecional, que permite troca de marchas sem embreagem, tanto na subida quanto na descida, era recurso restrito a motos acima de R$ 80 mil no Brasil. Hoje aparece de série em modelos abaixo de R$ 50 mil. Controle de tração com múltiplos mapas, ABS de 2 canais com função cornering em alguns modelos, suspensões com ajuste de pré-carga e amortecimento, tudo isso em motos que até há pouco tempo estariam operando num segmento sem nenhum desse equipamento disponível. Os freios J-Juan merecem menção separada. É uma fornecedora espanhola presente em motos da KTM, da Triumph e da Royal Enfield. O fato de aparecer nos modelos Vold é um indicador claro de que a cadeia de fornecimento dessas novas marcas não é mais exclusivamente asiática, é global. O impacto disso não é apenas no produto, é no que o consumidor passa a exigir de todos os outros. Quando você tem ABS cornering de série numa moto de R$ 45 mil, fica difícil justificar a ausência desse recurso em qualquer concorrente da mesma faixa. As japonesas não estão assistindo passivamente. Seria uma leitura equivocada do mercado afirmar isso. A Honda mantém domínio absoluto nos segmentos de entrada, CG, Pop, Bis, onde volume e capilaridade de rede são barreiras de entrada praticamente intransponíveis para qualquer novato. A Yamaha lança a Aerox 160 com pacote tecnológico relevante e mantém presença forte em esportivas. A BMW expande a produção nacional em Manaus, o que lhe dá competitividade de preço no segmento premium. Mas o segmento intermediário, onde a disrupção se instala, é exatamente onde essas marcas tinham menos urgência de inovar, e agora tem. A pressão competitiva não elimina marcas estabelecidas. O que ela faz é forçar ciclos de atualização de produto mais rápidos, revisão de política de preços e investimento em equipamento de série que antes era opcional pago. Quem sai ganhando com isso? O consumidor e o mercado como um todo. Para quem acompanha o setor com seriedade,
Há 3 movimentos que merecem atenção nos próximos 18 a 24 meses. Primeiro, a Hero Motor Corp, maior fabricante de motocicletas do mundo em volume, mais de 6 milhões de unidades por ano, está avaliando estrutura própria no Brasil, possivelmente com produção nacional. Se isso se confirmar, a faixa abaixo de 200 cilindradas, que hoje é território Honda, passa a ter um concorrente com capacidade industrial para disputar escala real. Segundo, o segmento elétrico. Ainda marginal no Brasil em motos, mas as mesmas marcas que chegam com modelos a combustão são líderes mundiais em elétricos. CF Moto, Lonsin e QJ têm portfólios elétricos extensos. Quando a regulamentação e a infraestrutura permitirem escala aqui, elas não estarão chegando, já estarão dentro. Terceiro, e esse é o ponto mais crítico para qualquer análise honesta, rede de assistência técnica. O Brasil tem dimensões continentais. Uma marca que não consegue cobrir assistência em capitais de segundo e terceiro nível não sobrevive ao mercado brasileiro de médio prazo. É o filtro que separa quem ficou de quem passou. Para entender o que está acontecendo, é preciso primeiro entender o tamanho do palco. O Brasil é o segundo maior mercado de motocicletas do mundo. Em 2025, os emplacamentos superaram a barreira de 2 milhões de unidades, o maior número já registrado na história do setor. Não estamos falando de uma tendência, estamos falando de um mercado em estado de vigor constante. Esse número coloca o país ao lado da China, Índia e Indonésia como destino estratégico obrigatório para qualquer fabricante global que pensa em escala. Durante anos, esse mercado funcionou com regras relativamente simples. A Honda dominava com uma absoluta hegemonia, especialmente com modelos de entrada e motos utilitárias. A Yamaha segurava o segundo lugar com consistência. As demais japonesas disputavam fatias menores. E as marcas alternativas, brasileiras, chinesas de primeira geração, sobreviviam nas margens. Mas mercados assim, quando ficam grandes demais, atraem atenção. E a atenção que chegou em 2026 foi de outro calibre. Há um detalhe logístico que explica grande parte do que está acontecendo e que raramente aparece nas conversas sobre marcas e modelos: a Zona Franca de Manaus. O benefício fiscal concedido às empresas que produzem ou montam seus produtos na capital do Amazonas é o que permite à Vogel, à BMW, à Royal Enfield e a outras marcas operarem com preços viáveis no mercado brasileiro. Sem Manaus, a aritmética não fecha. A Vogel confirmou produção em Manaus, em parceria com a Dafra. Isso não é apenas uma questão logística, é uma declaração de permanência. Uma empresa que monta no Brasil não está testando o mercado, está apostando nele. O Brasil deixou de ser destino de exportação, está se tornando progressivamente destino de produção. O mercado de motos brasileiro não acordou em 2026 diferente do que era em 2025. As mudanças que estamos descrevendo aqui vieram sendo construídas em fábricas na China, em decisões tomadas em Chongqing e Mumbai, em acordos firmados em Manaus e em pesquisas de consumidor feitas em São Paulo. O que 2026 representa é o momento em que essas peças se encaixaram ao mesmo tempo e o resultado passou a ser visível para qualquer pessoa que entre numa concessionária. Não sabemos ainda quais dessas marcas vão sobreviver ao mercado brasileiro. O Brasil é generoso na entrada e exigente na permanência. Mas sabemos que o mapa mudou, que o consumidor tem mais opções, que o segmento intermediário, antes estagnado, está sendo disputado com uma intensidade que não se via há muito tempo. E que a próxima vez que alguém perguntar "Que moto você comprou?", a resposta pode ser um nome que 5 anos atrás ninguém no Brasil teria reconhecido.